Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me ouvindo. Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Para quem não me conhece, eu imaginei que muitos estejam assistindo e não me conhecem. Meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História da Rede Força Máxima. História e Life, né, ou Projeto de Vida, como vocês conheciam. Na verdade, no ensino no militar não tem essa disciplina, né? Mas para quem conhece no ensino regular tem. Enfim, estou aqui para apresentar para vocês hoje o conteúdo de mercantilismo, que é o módulo 6 de História 1, tá, do médio militar. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos lá, tem a matéria. Espero que a gente possa ter um momento aqui de aprendizado. Bom, mercantilismo, né? Sobre o que é essa matéria? Antes de entrar propriamente no mercantilismo, eu quero dar um contexto para vocês. O que estava acontecendo? Era no Brasil? Era na Europa, professora? E aí? Bom, o mercantilismo, ele acontece na Europa. Foi um momento assim de transição, momento em que os europeus estavam chegando aqui no Brasil. Então, é mais ou menos ali no século XVI, né? Enfim, onde... No século XV, XVI, onde começa a surgir, começa a acontecer a expansão marítima, e o mercantilismo, ele vai ser, ou a expansão marítima, ela vai ser um motivador a esse mercantilismo acontecer. Vocês já vão entender por quê. Bom, é um momento de transição. Eu falo sempre para os meus alunos que história é processo. História não acontece de uma hora para outra, a gente não pode falar, estalou o dedo e aconteceu. Não é assim. História é processo. E como todo processo, ele não vem sozinho, né? Ele é longo e ele não vem sozinho. Nesse caso aqui do mercantilismo, a gente está falando de um momento de transição do fim do feudalismo e início do absolutismo. O feudalismo foi um sistema que tinha o poder fragmentado. Quem tinha o poder naquele momento era o senhor feudal, e embora houvesse um rei, houvesse uma monarquia, esse rei ele não mandava dentro do feudo. Quem mandava dentro de cada feudo era o senhor feudal. E aí o rei tinha, enfim, pouco poder, o poder dele fragmentado. Só que, conforme vão acontecendo aqueles motivos que vocês já estudaram de crise do feudalismo, esses motivos vão enfraquecendo os senhores feudais e vão acabar por fortalecer o poder real, o poder monárquico, tá? Só para a gente relembrar, em crise do feudalismo, vocês estudaram 4 fatores, né? A gente tem a fome, a guerra, especialmente a Guerra dos 100 Anos. Temos a peste negra, ou peste bubônica, um tema aí que a gente tem falado com alguma frequência por causa desse momento que a gente está vivendo agora. E, por último, as revoltas camponesas. Bom, esses motivos que vão levar à crise do feudalismo, esses fatores aí que eu falei agora, eles vão possibilitar, então, como eu disse, a centralização do poder na figura do rei, do monarca. Tá? Essa centralização do poder vai acabar se desenvolvendo e se tornando um poder absoluto. Não vou ficar entrando muito nesse conteúdo, porque não é a nossa matéria de hoje, mas é só para dar um contexto para vocês. O poder absoluto do rei significa que o rei pode mandar e desmandar no que ele quiser, e o poder dele não pode ser contestado. Inclusive, por causa de uma teoria chamada teoria do direito divino, que diz que o rei é o representante de Deus na Terra. Então, tipo, se você contestar a vontade do rei, você vai estar contestando a vontade do próprio Deus. E estamos falando de uma sociedade muito católica, muito cristã. Todo mundo tem medo do inferno. Então, por que você iria questionar a vontade de Deus? Você quer ir para o inferno? Você quer ser um pecador? Lembra daquele poder político, daquele poder ideológico da Igreja Católica? Né, aquele teocentrismo que a Idade Média trazia de medo do inferno, de tudo estar relacionado com Deus, todas as explicações. Choveu muito por quê? Choveu muito porque Deus quis. Ou a safra, a colheita foi boa. Por quê? Porque Deus está feliz com o povo, que o povo não tem pecado. Enfim, tudo girava em torno de Deus. Inclusive esse poder do rei, esse poder absoluto. Então, se você questiona a vontade do rei, você está questionando a vontade do próprio Deus, tá? Então, é esse poder absoluto, um poder que é abrangente, que está em todos os lugares, dominando todas as coisas. Então, o rei manda e desmanda, e ele está naquele lugar. Ele está sentado lá no trono, com a coroa na cabeça dele, porque Deus escolheu. Porque Deus escolheu aquele homem para estar ali, aquele indivíduo para estar ali, tá? Absolutismo. Bom, é difícil falar sobre a expansão marítima se ela está antes ou se ela está depois do mercantilismo. Na verdade, eu acho que está tudo acontecendo em conjunto, tudo ao mesmo tempo.
E como eu falei, o mercantilismo ele vai ser um motivador da expansão marítima. Aí vamos lá, para a gente entender aqui com o conceito, o que é mercantilismo. Eu costumo explicar mercantilismo dando dois conceitos. Vou falar devagarinho para se você quiser fazer anotação aí no seu caderno. O primeiro conceito é esse que está aí no slide para vocês. Conjunto de práticas econômicas dos Estados nacionais modernos. Eu ainda completaria, com o objetivo de aumentar e fortalecer a riqueza de um país. Então, o mercantilismo era uma prática econômica ou um conjunto de práticas econômicas que os países faziam, países com poder absoluto, tá? Em que o rei tinha esse poder absoluto. Então, essas práticas que esses países faziam para aumentar, para fortalecer a riqueza do país. Consequentemente, o poder do rei, a riqueza do reino, enfim, tá? Primeiro conceito, então, de mercantilismo é esse. Vou falar novamente. Conjunto de práticas do Estado absolutista com o objetivo de aumentar e fortalecer a riqueza de um país. Show? Segundo conceito agora. Eu digo que o absolutismo é a face econômica... mercantilismo é a face econômica do absolutismo. Se o absolutismo é a parte política do rei, eu digo que o mercantilismo é a parte econômica desse poder absoluto do rei. Então, se o rei governa com poder absoluto, então no caso falando aqui da política, a prática dele, econômica, vai ser o mercantilismo, tá? Então, é como se o mercantilismo e o absolutismo eles fossem um casamento perfeito. Política e economia, juntinhos. Entenderam? Agora eu vou falar para vocês de algumas características desse mercantilismo e vou falar também depois dos casos individuais dos países, tá? Características do mercantilismo. A gente já tem a primeira aí para vocês. Intervenção do Estado. Esse Estado está com letra maiúscula porque a gente está falando de um Estado-país. Não estou falando de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Estou falando de um país. Então, se eu fosse falar o Estado brasileiro, seria um Estado com letra maiúscula, tá? Bom, existe então uma intervenção do Estado na economia. Quando eu falo intervenção, eu estou dizendo que o Estado ele está se metendo, que o Estado ele está ali, ó, interagindo, fazendo parte, que ele não é liberal, que ele não está deixando a economia rolar solta, que ele está ali se metendo diretamente na economia. E, gente, isso faz todo sentido, porque olha só, se o poder é absoluto, por que o rei não se meteria na economia? Não é mesmo? Então, se o poder é absoluto, se o rei manda e desmanda em tudo, obviamente ele vai mandar e desmandar na economia também, tá certo? Então, o intervencionismo do Estado na economia, né, é a primeira característica que a gente tem no mercantilismo, tá? Segunda característica que a gente tem, metalismo. Metalismo é a acumulação de metais preciosos. Na época, a poupança, né, entre aspas, era feita através de metais preciosos, especialmente de ouro. Então, quanto mais ouro um país tem, significa que mais riqueza ele tem, significa que mais rico ele tem. A gente poderia chamar isso de acumulação primitiva de capital. Na verdade, é assim, os países ficavam acumulando esse ouro, acumulando essa riqueza para se tornarem realmente países fortes, países ricos. Ainda não tinham um objetivo destinado para aquela riqueza. Por exemplo, se eu falasse para vocês hoje assim, e aí vou misturar um pouquinho aqui com a professora de Life, né? Se eu falasse assim para vocês, olha, vocês precisam fazer uma poupança, vocês precisam ter dinheiro guardado, para que vocês façam posteriormente um investimento. E quando a gente fala de investimento, a gente pensa sempre num investimento para alguma coisa, tipo, vou fazer um investimento para comprar uma casa, então tem que ser um investimento X. Ou vou fazer um investimento para comprar um carro, então tem que ser um investimento Y, sabe? Por quê? Por causa do tempo que a gente vai mexer naquele dinheiro. Então, se eu vou fazer um investimento para comprar uma casa, bom, eu estou entendendo, eu estou imaginando que eu não vou mexer naquele dinheiro durante um bom tempo, porque uma casa é caro, né? Agora, se eu for fazer um investimento para comprar um carro, o carro não é tão caro quanto uma casa. A não ser que você queira ir um carrão importado. Então, eu vou fazer um investimento mais curto, sabe? Então, quando a gente fala de investimento hoje, na nossa realidade, a gente guarda dinheiro para investir em determinadas coisas. A gente tem que pensar no para quê. Naquele momento, o dinheiro era guardado
para o país ser rico, para o país ser forte, para o país ser poderoso. Não tinha ainda um objetivo inicial. Então, a gente costuma falar dessa acumulação de dinheiro, acumulação de capital, que nesse caso se configura ali em metalismo, tá? Ou juntar ouro, tá bom? Então, essa é uma das características do mercantilismo, tá? Agora a gente vai falar da balança comercial favorável. Olha só. Temos aqui, então, imaginem uma balança na cabeça de vocês, tá? De um lado fica a importação e do outro lado fica a exportação. Primeiro eu vou explicar rapidinho o que é isso. Importação é quando eu pego um produto de outro país e eu compro para o meu país, eu trago para cá. Exportação é quando eu produzo alguma coisa e eu vendo para outro país, eu exporto, tá? Esse prefixo in é o para dentro e o ex para fora, tipo exterior, interior de alguém. Você fala, meu interior é bonito, meu exterior também, tá? Entenderam? Bom, e aí nesse caso da balança comercial favorável, o ideal é ser que ela seja favorável, mas a balança pode ser desfavorável também ou pode ser equilibrada. Imaginem o seguinte, eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto R$1.000 por mês. Vai me sobrar alguma coisa? Não, né? Então, minha balança está equilibrada. Eu estou gastando tanto quanto eu ganho. Como se eu estivesse importando tanto quanto eu exporto. Está equilibrado aqui, igualzinho, tá? Agora, se eu ganho R$1.000 e eu gasto 1.200 por mês, eu vou ficar na dívida, né? Eu vou ficar com um débito de R$200, certo? Então, a minha balança vai ficar desfavorável ou desequilibrada. Porque eu vou gastar mais do que eu vou receber. Então, é como se eu importasse, trouxesse lá de fora para mim, mais do que eu exporto, mais do que eu vendo, tá? Como tá essa imagem aí para vocês. Agora, se eu compro, se eu vendo mais do que eu compro, então, tipo, se eu ganho R$1.000 e eu gasto 800, sobrou R$200 aí, certo? Então, significa que a minha balança está favorável, ou seja, que eu estou recebendo mais do que eu estou gastando, que eu estou exportando mais do que eu estou importando. Entenderam? Para um país, é muito interessante que ele exportasse mais do que ele importasse, como é para a gente hoje em dia também. E não necessariamente em termos de quantidade, mas em termos de valor. Então, é interessante que eu venda mais do que eu compro. Pode trazer isso para a realidade de vocês. Como eu falei no negócio do salário, se eu ganho R$1.000 e eu gasto 1.200, poxa, gente, eu vou ficar no débito, eu vou ficar com dívida. Isso se para mim, eu, pessoa física, indivíduo, já é complicado para falar o mínimo, imagina para um país ficar com dívida com outros países externamente. Não rola, né? Então, o ideal é que eu venda mais do que eu compre. Assim, eu vou ficar com lucro, eu vou ficar com dinheiro em caixa. Então, é uma política mercantilista, porque ela vai facilitar esse acúmulo de dinheiro no Estado, naquele Estado absolutista. Ok? Terceira, mais uma característica, né? Protecionismo alfandegário. O protecionismo alfandegário, ele está diretamente relacionado à produção interna, ou ao estímulo à produção interna. Vamos entender. Imaginem que eu comprei lá nos Estados Unidos um iPhone, sei lá, um último aí, qualquer que seja. Comprei um iPhone por $1.000. O dólar tá atualmente 5,60, talvez. Eu vou arredondar para 5, tá? Aí eu comprei lá por $1.000. Se o dólar tivesse a R$5, como é o nosso exemplo aqui, eu venderia no Brasil ele sem ganhar lucro nenhum. Eu venderia ele por R$5.000. Porque R$5.000 seria equivalente a $1.000. Agora, por que eu vou comprar um produto lá fora e eu vou vender ele aqui para o mesmo preço? Poxa, e o tempo que eu gastei para me locomover de lá para cá, daqui para lá? E o dinheiro que eu gastei nesse trajeto aí? E a hospedagem que eu gastei? E a minha alimentação? E uma série de outras coisas. Então, tipo, eu não vou ganhar nada? Lucro nenhum? Claro que não, né? Então, se eu vou comprar uma parada lá de fora, eu vou vender ela aqui mais caro.
Faz total sentido, não faz? Mas olha só, um iPhone, ok. Mas será que aqui não tem um celular? Ou será que a gente não pode produzir aqui no celular, aqui no Brasil, um celular parecido? Um celular tão útil quanto? Ele não precisa ser um iPhone, mas ele não pode ser um celular bom pra caramba também? E que custe mais barato, que é mais importante ainda? Sabe? Então, se eu protejo a minha alfândega cobrando taxas de importação de coisas, eu vou estimular o meu mercado interno. Então, o que que imagine eu, Brasil, eu, presidente do Brasil, o que que eu faria? Eu vou botar taxas para a importação de produtos, lá de fora, no caso, né? Para que esses produtos cheguem aqui mais caro. Por quê, professora? Bom, primeiro, porque essa taxa que eu vou cobrar, ela vai vir para os meus cofres brasileiros, tá? Lucro meu. Segundo, porque se eu faço isso, eu vou estimular internamente, eu vou estimular o meu país a produzir algo semelhante àquele que a gente compraria lá de fora e fazer com que as pessoas, ao invés de comprarem lá de fora, que elas comprem daqui. Então, eu vou estimular o meu mercado interno, tá? Então, o que é o protecionismo alfandegário? São tarifas criadas nas alfândegas, nessas barreiras aí alfandegárias que protegem as fronteiras, o que a gente compra, o que a gente vende, enfim, para aumentar ou para estimular a minha produção interna, fazendo com que a minha balança comercial fique favorável. Eu deixe de importar coisas, sabe? Porque eu vou comprar de dentro do meu próprio país. Pegaram aí o raciocínio? Espero que sim. Mais uma característica. Colonialismo. Vamos lá. Colonialismo vem de quê? Fala aí enquanto eu bebo água. Colonialismo vem de colônia, né? E o que segura, o que mantém uma relação entre a colônia e a metrópole. Colônia é o país dominado, metrópole é o país que domina. O que mantém essa relação aí é o que a gente chama de pacto colonial. Pacto colonial é um acordo imposto pela metrópole para a colônia e tem um objetivo de exploração. Segundo esse acordo, a metrópole ela explora a colônia. Então, eu costumo falar nas minhas aulas que o pacto colonial ele tem 3 princípios, tá? Inclusive, eu vou falar isso na aula do módulo 6 também de Brasil Colônia, que eu ainda não gravei, mas eu vou gravar. Então, existem 3 princípios desse pacto colonial. O primeiro, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Então, tipo, o Brasil, colônia de Portugal, não podia vender para nenhum outro país a não ser Portugal. Só Portugal poderia se beneficiar das riquezas do Brasil, tá? Comprar e vender, né, no caso. Na verdade, era mais uma exploração no sentido de Portugal pegar o que ele queria, né, do que comprar o que queria. Agora, quando o Brasil precisasse comprar alguma coisa, ela compraria da metrópole, compraria de Portugal. A colônia, então, só pode fazer comércio com a metrópole. A colônia só existe em função da metrópole, ou seja, a colônia existe para satisfazer as necessidades e os desejos da metrópole. E terceiro, a colônia não pode produzir nada que compita com a metrópole. Tipo, se Portugal produz feijão, o Brasil também não pode produzir feijão, porque eles não podem competir na produção, tá? Bom, então esse pacto colonial, essa relação aí entre colônia e metrópole, ela é uma relação baseada em monopólio. Portugal, no caso do Brasil, né, que eu estou dando exemplo, Portugal mantinha esse monopólio sobre o Brasil. Todas as riquezas do Brasil iam para Portugal. Portugal dominava o Brasil, controlava o Brasil, tá? Então, esse prefixo aí, mono, que significa um, né? Então, monopólio significa que um país controla alguma outra coisa. Nesse caso do Pacto Colonial, a metrópole tinha um monopólio em relação à colônia, tá? E esse colonialismo é esse esqueminha que tá aqui para vocês. Olha só, acompanha meu mouse, por favor. A gente tem a colônia e saindo da colônia para a metrópole, a gente tem matérias-primas, gêneros tropicais e metais preciosos. E o que está saindo da metrópole e indo para a colônia? Produtos manufaturados e escravizados, tá? Ou escravos, né? Vindo para cá. O que são esses produtos manufaturados? São coisas que necessitam de
certo tratamento, certa expertise para serem feitas. Por exemplo, um pedaço de madeira é um produto manufaturado? Não, não é. Agora, um móvel é uma madeira trabalhada, é uma madeira que sofreu transformação, que sofreu ação do homem. Então, nesse caso, é um produto mais desenvolvido do que aquela matéria-prima. Seria um produto manufaturado, tá? Então, esse colonialismo ele é baseado no Pacto Colonial. O que isso tem a ver com mercantilismo, professora? É muito interessante para as metrópoles, para esses estados absolutistas, terem colônias. Por quê? Quanto mais colônia eu tenho, mais lugar e mais riqueza para explorar eu tenho. Pensa aí nas riquezas brasileiras que saíram daqui, exploradas por Portugal e foram para lá. Tem gente que viaja para lá e vai nas igrejas e vê aquelas igrejas lá cheias de ouro e fala assim, ai meu Deus, olha lá, nosso ouro brasileiro, onde é que veio parar? É um exemplo, tá? Entenderam aí colonialismo? Então, relembrando rapidinho, as características. Intervencionismo estatal, ou seja, o poder real ele se mete na economia, né, o poder do rei, poder absoluto, não é um poder liberal, então existe uma intervenção do Estado na economia. Segundo, metalismo, ou seja, acumulação de metais preciosos para ter tipo uma poupança. Terceiro, balança comercial favorável, então é mais interessante que eu venda do que eu compre, que eu exporte do que eu importe. Quarta característica, protecionismo alfandegário, para quê? Para proteger as minhas fronteiras e estimular o meu mercado interno, tá? Proteger as minhas alfândegas e estimular o meu mercado interno. E por último, pacto colonial ou colonialismo, que é essa relação que a gente acabou de falar entre os países, ok? Bom, a gente fala que cada país exerceu um tipo de mercantilismo com características diferentes, a gente já vai falar sobre eles. Essa imagem aqui para vocês, esse mapinha, é mostrando alguns lugares que foram colônias de alguns países, tá? Então, observem, por favor, essa legenda aqui. Ela está mostrando por cor que os países, né, Holanda, França, Inglaterra, Espanha e Portugal, por cor, onde esses países tiveram colônias aqui. Observem aqui na América, por favor. A gente tem aqui em rosinha, olha, rosa é a cor dos espanhóis. Olha o tanto de colônia que a Espanha teve aqui. Olha a extensão do território. Tá vendo? E aqui a costa brasileira pertencia a Portugal, né? Nesse momento a gente está falando de Brasil, começo da expansão marítima, né? Então é só o litoral ali que era dominado a princípio por Portugal, tá? Não tinha ainda não tinha entrado para o território, para o interior. Entrar para o interior é redundante, mas entrar para longe do litoral, tá? E aí eu estava falando mais cedo para vocês, no começo do vídeo, que a expansão marítima, ela é motivada pelo mercantilismo. Por quê? Quanto mais expansão eu faço, a tendência é que eu ache mais territórios, né? Eu sair do meu território aqui, eu sair aqui da Europa e navegar pelo oceano e conquistando territórios, enfim. Isso vai fazer com que eu possa, possivelmente, né, talvez eu descubra outros territórios. E esses territórios seriam colônias, seriam territórios dominados. Então, quando a gente fala aqui, olha, que Portugal e Espanha saíram daqui, fizeram as grandes navegações, né, e por consequência chegaram aqui à América, fizeram a América se transformar em colônias de Portugal e da Espanha, tá certo? Aí depois a gente tem, né, a presença aqui da Holanda, da França, enfim, ok? Mas é só para fazer essa relação, então, entre expansão marítima e mercantilismo. Agora a gente fala dos tipos de mercantilismo. Como eu falei para vocês, cada país vai exercer um tipo com características mais fortes, tá? Espanha primeiro. A Espanha, ela vai praticar o bulionismo, que é a acumulação de metais preciosos, tá? O metalismo também que a gente viu, né? É a mesma coisa. A riqueza, ela vai ser medida através de metais preciosos. E para a Espanha isso era muito fácil. Olha o mapa que a gente acabou de ver aqui. Olha o tamanho do território da Espanha. E quando os espanhóis chegaram aqui em América e encontraram os povos nativos daqui, eles perceberam que esses povos usavam vários adereços de metais preciosos. Eles falaram, caraca, aqui tem metal precioso. Então, para eles era muito tranquilo. No começo,
da história do Brasil numa lógica eurocêntrica, né? Quando a Espanha e Portugal chegam aqui na América, enfim, quando Portugal começa a dominação dele no Brasil, no litoral não foi encontrado metal precioso, tá? Então isso gerou uma dificuldade para o mercantilismo português, o que não aconteceu no caso da Espanha, ok? Então era muito simples. A Espanha, ela vinha aqui, né, na América, pegava ouro e voltava para lá e acumulava o seu, numa boa, tá? Portugal, como eu falei que Portugal não encontrou num primeiro momento metais preciosos aqui, Portugal teve que fazer de outras formas. Que outras formas, professor? Ou que outra forma, né? Através do colonialismo. Colonialismo a gente viu agora, né? Ter colônias, ter essa relação de pacto colonial. E como isso aconteceu? Bom, Portugal dominou o Brasil por muitos anos, e também regiões ali da África. Então, a riqueza vinha de dois lugares, principalmente, né? Assim, principalmente do Brasil, mas a gente também pode falar da África. E eu queria falar da África, especialmente dos escravos. Tem uma frase que a gente fala muito, nós historiadores falamos muito, que é o seguinte: o tráfico de escravos gera a escravidão. Ela significa o seguinte: o fato de transportar escravos, de traficar escravos, né? Esse comércio ilegal, tráfico remete ao comércio ilegal, de trazer escravos da África aqui para o Brasil, era uma atividade extremamente lucrativa para Portugal. Muito lucrativa. Por esse motivo, Portugal ganhava muito dinheiro. E já que Portugal, né, ficou meio óbvio, já que Portugal ganhava muito dinheiro com esse trajeto de trazer coisas de lá para cá, ora, é claro que Portugal vai incentivar a escravidão. Então, essa frase, o tráfico de escravos gera escravidão, quer dizer que o tráfico ele era tão lucrativo para Portugal, mas tão lucrativo que Portugal, por si só, já estimulava esse comércio de escravos, essa vinda de escravos para cá, estimulando, no caso, a escravidão e, obviamente, aumentando a riqueza do seu país, tá? Então, o mercantilismo que Portugal vai exercer vai ser esse colonialismo. Passei aqui, Holanda, né? Holanda, ela vai exercer o comercialismo, que a gente chama, que é esse comércio marítimo, esse frete marítimo também, de transportar coisas de um lugar para o outro e ganhar dinheiro por isso, né? O próprio frete que a gente já conhece. E vou dar o exemplo do Brasil holandês, né? Da Nova Holanda, o Nordeste brasileiro, que foi dominado ali pela Holanda durante um período, primeiro ali na Bahia e depois em Pernambuco. Quando a Holanda domina aquela região, ela domina a produção de açúcar do Nordeste, que era a região do Brasil mais propícia para esse plantio, para esse produto, e trazia ou levava, né, açúcar daqui do Brasil para a Europa e outros lugares, enfim, fazia essa distribuição, esse comércio, esse transporte marítimo, tá? Além disso, o seguinte, a Holanda, ela tinha bancos riquíssimos, com muita grana, muita grana. E esses bancos, eles emitiam crédito, emitiam moeda, de forma que possibilitasse o empréstimo para outros países. Inclusive, voltando a falar aqui do Nordeste açucareiro, inclusive a Holanda, ela vai emprestar dinheiro para os senhores de engenho aqui do Brasil, e eles vão usar muito esse empréstimo holandês para aumentar, para fortificar a sua produção de açúcar, os seus engenhos, tá? Mas isso aí é um conteúdo que vocês ainda vão ver. Eu tô olhando pro lado porque tem aqui anotado os próximos conteúdos de vocês. É um conteúdo que vocês ainda vão ver, tá? Mas é só para dar o exemplo no caso da Holanda. No caso da Inglaterra, a Inglaterra ela não tinha colônias ricas, assim como a Holanda também não tinha, né? Era mais no caso de Portugal e da Espanha. Então, meu filho, quem tem a colônia vai utilizá-la ali para explorar, para pegar matéria-prima, metais preciosos, enfim. Quem não tem vai ter que dar outro jeito. Qual foi o jeito que a Espanha deu, que eu falei para vocês agora? Desse comércio, da emissão de crédito para outros países, obviamente, a juros, né? Não vou emprestar dinheiro de bobeira, né? De sacanagem. E aí a gente tem agora os casos da Inglaterra e da França. No caso da Inglaterra, a Inglaterra, o dinheiro dela vai vir, primeiro, da produção manufatureira, através do cercamento dos campos, especialmente. A Inglaterra, ela vai começar a cercar os campos para expulsar, tem uma ovelhinha ali, para expulsar esses camponeses dali, fazendo com que esses camponeses migrem para as cidades e passem a ser mão de obra.
E aí a gente vai ter, então, um estímulo à produção manufatureira que vai se desenvolver mais para frente e vai virar a Revolução Industrial, né? Vai ser um estímulo industrial. Não é nesse momento ainda, tá? Além disso, a Inglaterra vai fazer a construção naval, como está aí, né? E vai atuar também nesse transporte marítimo, com essa frota naval poderosíssima. E tem mais uma coisa, a Inglaterra ela vai fazer acordos comerciais muito lucrativos, protegendo o seu território, protegendo o seu mercado interno. Por exemplo, tem um acordo que é muito importante para vocês do militar, que é o Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen foi um tratado entre Inglaterra e Portugal, em que um país, vamos ver se vocês adivinham quem, em que um país vendia vinhos com preços diferenciados para o outro e esse outro vendia tecidos com preço diferenciado para o primeiro. E aí, quem vocês acham que vendia vinho e quem vocês acham que vendia tecido? Resposta. Quem vendia vinho era Portugal, vamos lembrar do vinho português, que é famoso, e quem vendia tecido era a Inglaterra. Inclusive, olha a relação aí com as ovelhinhas, tá? Cercamento dos campos, a produção de tecido, da lã, viu? Pegaram aí a relação? Bem, qual é a questão aqui do Tratado de Methuen? Se você não for um alcoólatra, que você, meu aluno, não é, você vai consumir mais tecido ou mais vinho? Espero que a resposta seja tecido. Logo, quem é que comprava mais? Portugal ou Inglaterra? Vamos lembrar. Portugal comprava tecidos com preço especial da Inglaterra e Inglaterra comprava vinhos com preço especial de Portugal. Se cada um comprasse o equivalente, ia ficar o quê? Equilibrado. Agora, se Portugal compra mais do que a Inglaterra, se Portugal compra mais tecido do que a Inglaterra compra vinho, como é que vai ficar a balança comercial da Inglaterra? Resposta? Favorável. Então, esse protecionismo alfandegário, esse metalismo que vinha através dessa balança comercial, também era muito lucrativo era muito importante para essa acumulação primitiva de capital que a Inglaterra vai fazer. E que, inclusive, vai servir de capital, de grana, para a Inglaterra fazer a Revolução Industrial mais para frente, tá? Lembra, gente, naquela época, o dinheiro que circulava ele era através de metais preciosos. E para onde, então, ia o ouro brasileiro, quando Portugal descobriu o ouro aqui? Para a Inglaterra, especialmente para o Tratado de Methuen, que eu falei para vocês agora, tá? Só um exemplo para vocês entenderem essa relação. E, por último, a França. A França, através do ministro Colbert, francês, então não sei falar francês, mas Colbert, um biquinho assim. A França, através desse ministro aí, ela praticava o colbertismo, que é a produção de manufaturas de luxo. Então, tipo, perfumes, tecidos, móveis, roupas luxuosas, enfim, essas coisas eram produzidas pela França e outros países compravam esses produtos luxuosos. Até hoje a gente fala assim, um perfume francês, né? Uma coisa de luxo. Vem, muito antigo lá da França. Então, tipo, se a Inglaterra ela produzia coisas assim mais básicas para todo mundo, dessas manufaturas, a França já tinha mais esse luxo, esse requinte, essa coisa assim voltada para elite. Vamos lembrar do Palácio de Versalhes, tá? Entenderam? Bom, espero que sim. A gente fica por aqui hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem tirar nas aulas ao vivo com o professor Ed, às segundas-feiras. E se quiserem falar comigo, é só me encontrar nas redes sociais, @AmandaGemarim. Fica à vontade para falar qualquer coisa lá, tá bom? É isso, gente. A gente encerra por aqui. Eu espero que vocês estejam bem, vocês e suas famílias em casa, com saúde, guardadinhos. Essa situação vai passar logo, tenho certeza, e a gente vai voltar para a sala de aula e estar juntos e se abraçar, enfim. Tá bom? É isso. Beijo.